Boa Boa tarde, tarde. amigas, a todo mundo aí. Vamos iniciar o nosso estudo desse livro, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de a cada dia a gente ir aprendendo cada vez mais e, acima de tudo, usando, né, como nós vimos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, esse aprendizado em prol de nós mesmos, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais, graças a Deus. Então, gente, como vocês já sabem, nós estamos estudando aquele capítulo, né? Sutilezas da mediunidade. Eu já estou assim bem avançada nesse capítulo. Quem tem esse livro aqui é página 176, 176. Quem tem aquele livrinho mais velho, eu mandei a página aí para vocês. 193, né? 193, né? De alguns aí, ou 195, por aí. O livro mais velho, né? É o 38º parágrafo, mais ou menos isso. Mas é 193 ou 195. E o livro novo é 176 a página. Lá no primeiro parágrafo, da 176. Né? O novo que eu digo é esse aqui, tá? Então, a Ivone Pereira, ela está falando aqui que ela foi lá num sítio, né, de uma amiga, e quando chegou lá no sítio, ela começou a ver algumas coisas, né, assim, do que aconteceu naquele sítio no século passado. Né? Era um sítio que já estava assim, em decadência, mas que lá no passado ele foi uma fazenda de escravos. Então, ela viu tudo que estava acontecendo lá, e isso trouxe para ela até um pouquinho de desequilíbrio, né? Ela ficou não se sentindo muito bem com aquilo que ela estava vendo. Aí ela disse aqui, ó, no dia imediato, todo mundo já achou? No dia imediato, a primeira noite que ali passamos, primeira noite que ela passou lá no sítio, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada. Quer dizer, aquilo ela contou para mim tudo que ela viu, né? Tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendidos. Ouvindo-nos o relato do velho escravo ao Pelourinho, respondeu a citada. Aí, quando ela contou a história que ela viu o escravo lá apanhando, e que o escravo estava lá pedindo, implorando, pedindo pelo amor de Deus, o escravo disse assim: meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenha dó de mim, enquanto se repetiu os estalidos do chicote, né? Então, o escravo do velho lá que estava apanhando ficava pedindo a Deus ajuda. E ela contou para a amiga o que ela ouviu do escravo, né? E a amiga disse: esta chácara foi uma fazenda de escravos ao tempo do Império. Ainda existem nos fundos do quintal as ruínas de um pelourinho. Eu tinha mandado derrubar. Eu tinha mandado derrubar esse troço aí. Mas ainda estava lá as ruínas do pelourinho no fundo do quintal. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna nos quais eram amarrados os pobres negros para serem açoitados. Então, ela foi até o fundo da chácara e viu que realmente estava lá o pelourinho. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção do pobre velho, cujo trama entrevíramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais. E também pelo seu algoz, quer dizer, aquele que o chicoteou, né? Que certamente, por meio de uma reencarnação reparadora, repare, ela diz, ó, o homem que chicoteou deve estar passando por uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes passadas. Então, ela acredita que aquele que bateu deve estar encarnado no Rio de Janeiro, procurando fazer o bem para
aliviar um pouco o peso, né, de tudo que foi no passado. Eu vou voltar aqui um pedacinho, não precisa vocês voltarem, não. Voltar algumas páginas para ler um trechinho aqui, que eu achei bastante interessante, que ela diz assim, a Ivone diz assim, sobrepondo-se às torpezas engendradas pela ignorância das criaturas que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador. Então, ela diz aqui, ó, isso aqui é muito bom. Acima da nossa ignorância, das coisas erradas que fizemos, tá? Que nos levam a padecer, a sofrer, a ter outras reencarnações dolorosas para reparar todo o erro que a gente cometeu, existe a benevolência suprema do Criador, né? Então, mesmo que a gente cometa muitos erros, o Senhor, o Pai, nosso Deus Pai Criador, ele nos dá reencarnações futuras, algumas um pouco difíceis, né? Para a gente poder reparar os erros que cometeu. Isso é prova da misericórdia divina. Porque lá no passado, como a gente aprendeu, era assim: fez o mal, morreu, vai para o inferno. Não tem jeito, vai para o inferno. Então a gente acreditava nisso. Mesmo isso nunca acontecendo, ninguém foi para o inferno. Porque Deus sempre foi misericordioso. Então ela está dizendo isso. Acima de tudo aquilo que a gente fez de errado, Deus nos dá misericórdia. Que misericórdia? É perdoar nossos pecados? Não. É nos levar a reparar os nossos erros. Muitas vezes através de reencarnações dolorosas, mas a gente corrige em nós aquilo que não estava bem, né? Então, voltando aqui com a Ivone, ela diz assim, hoje, quase 20 anos após essa visita que ela fez lá daquela chácara, no mesmo local, ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Então, a chácara não existe mais, construíram um condomínio no lugar da chácara. Detalhe sugestivo e singular. Nessa mesma residência, ela está falando da chácara aqui, nessa mesma residência, algum tempo depois que ela esteve lá, o espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes forneceu à nossa visão espiritual quadros expositivos do seu romance, mais tarde ditado por intermédio de nossa psicografia, A Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura do Brasil. Então, depois que ela foi embora, ela fez a visita lá naquele sítio, depois que ela foi embora, o doutor Bezerra de Menezes mandou o romance Tragédia de Santa Maria, que é um livro, né, uma história da Ivone Pereira, onde os fatos aconteceram daquela chácara que ela esteve. Né? Hoje, a chácara não existe mais, é um condomínio residencial. Ainda no Rio de Janeiro, residimos, certa feita, numa casa que fora construída por um velho casal de operários espanhóis. Essa história é bem interessante. Numa dependência aos fundos, habitavam filhos e netos do mesmo casal, de idêntica nacionalidade. Então, era uma casa, na casa da frente morava o casal e atrás moravam os filhos e os netos, todos espanhóis. Ali, porém, permanecemos apenas 8 dias, dado que não nos foi possível conciliar o sono de forma alguma durante aquele espaço de tempo. Então, ela devia conhecer o pessoal, né? Foi passar uns dias na casa deles, mas ela só conseguiu ficar ali 8 dias, né? Cenas dramáticas, duelos, lutas, assaltos a viajantes, assassínios, fugas precipitadas a cavalo, carruagem disparada, casais em idílios muito suspeitos, quer dizer, amantes, né? Casais em idílios suspeitos era amantes, né? Uma mulher casada com um homem, ou um homem casado com outra mulher, daí ela fala essas histórias assim. Se sucediam confusamente diante de nós, causando-nos penoso mal-estar.
As personagens, no entanto, vestiam-se como no século XVII, lá no ano de 1600 e alguma coisa. E as cenas eram admiravelmente coloridas, ambiente agressivo, que deprimia nossas faculdades, infundia-nos mortal angústia. Então, ela começou a ver coisas ali terríveis. Mas reparem, a família era espanhola. Então, o que a gente deduz? Que não era naquele local onde a casa se erguia que aconteceram os fatos. Não era o local, como na chácara, que na chácara ela viu os escravos ali, onde os escravos viveram. Aí, essa coisa aqui que ela está contando não se passa ali onde a casa está, que a casa era do Rio de Janeiro. Ali é algum outro negócio, diferente da história da chácara. Olha só. Que singular mistério existiria nisso tudo? E por que razão, numa casa de construção moderna, era uma casa moderna construída do Rio de Janeiro, erguida no Brasil por indivíduos espanhóis, surgiam nas vibrações locais ou ambiência meta-etérica do senhor Mais, como cita Bozano, cenas da Espanha do século XVII? Por que cenas da Espanha numa casa moderna do Rio de Janeiro? Nesse livrinho aqui, Enigmas da Psicometria, do Bozano, eu vou ler um pedacinho que tem aqui, que o Bozano diz assim, ó. Ele diz assim, para nos servirmos de uma comparação, deveríamos dizer, assim como os imperceptíveis sinais impressos pela voz humana em discos fonográficos, lembra aquele disco que a gente comprava antigamente? Tem a virtude de evocar integralmente a voz que os produziu. Logo que a agulha estabelece a relação entre o disco e o mecanismo motor, assim também as vibrações infinitesimais impressas no ambiente metaetérico pelos adventos teriam a virtude de evocar os mesmos adventos, desde que o objeto psicometrável estabelecesse a relação entre a subconsciência sensitiva e o ambiente metaetérico. Então, está dizendo o seguinte, tem alguma coisa aqui que faz com que o médium perceba alguma coisa. Tem alguma coisa desse lugar. Aí ele lembra do disco. E quando você botava o disco no aparelho, tá? Você botava o disco para tocar. Aí você ligava a vitrola, ligava a vitrola e botava o disco no prato. Mas quando você botava o disco no prato e ligava a vitrola, o disco tocava? Não. Para tocar, você tinha que fazer uma coisa. O que era? Pegar o braço do aparelho com a agulha e botar no disco. Então, era a agulha que, entrando em contato com o disco, fazia o som aparecer. Então, ele diz aqui, tem que ter alguma coisa que faça com que essa imagem venha à tona. Aí ela diz aqui, uma única explicação nos ocorre, embora frágil, porque a casa é do Rio de Janeiro, a casa é moderna. Rio de Janeiro tem nada a ver com a Espanha. Como é que ela... O que a Ivone é? A Ivone é a agulha da vitrola. A Ivone é a agulha da vitrola. Por que ela está vendo tudo aquilo? Se a casa é no Rio de Janeiro, casa moderna, e ela está vendo coisa do século XVII. O que está levando isso a acontecer? Aí diz assim, uma única explicação nos ocorre. Embora frágil, a fim de atenuar a perplexidade que o fenômeno acarreta. Aqueles espanhóis ali residentes seriam as personagens turbulentas do século XVII. Os fragmentos dos dramas por nós entrevistos existiriam na subconsciência deles. Externavam-se por suas vibrações pessoais, ou aura. Olha aí, a atmosfera espiritual. Estava tudo registrado na subconsciência deles. Quando eles chegaram, e eles moravam ali.
Quando o disco da a agulha da vitrola entrou na casa deles, que a Ivone, a médium, ela captou, ela leu da atmosfera espiritual daquelas pessoas esses fatos, do que o pessoal chama de aura. Ela leu toda aquela história. E não aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu no século XVII, quando eles viviam na Espanha. Eles eram uma família de espanhóis que era do Brasil. Por que a história não ficou lá na Espanha? Por que os fatos não ficaram lá na Espanha, em Madrid? Por que vieram para o Brasil? Porque veio aonde? Na mente deles, na subconsciência deles. E se refletia da atmosfera espiritual deles. Vê como o assunto está casadinho? E a agulha da vitrola, que é a médium, leu. Ela leu. E leu coisa pra caramba que ela não aguentou passar de uma semana ali. Ela diz assim: os fragmentos dos dramas por nós entrevistos existiram na sua subconsciência. Olha aí, externavam por suas vibrações pessoais. O aura. Toda a história estava lá, na aura, na atmosfera espiritual dele. E ela, como era uma médium, psicômetra, ela leu aquilo que estava lá. Ela leu. Aqui, ó, captaram o fragmento. Aqui, ó, e nossas percepções apropriadas para a psicometria do ambiente, a mediunidade dela era apropriada para ler o que estava acontecendo no ambiente, para ler tudo que estava registrado ali. Aqui, ó, captaram fragmentos do que se havia passado há 3 séculos com eles próprios. Então, tudo que aconteceu com eles, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, estava registrado na subconsciente deles. E se refletia na atmosfera fluídica deles. Ela, como a média de psicometria, ao chegar lá, ela leu. Lembra do meu santo não vai para o teu santo? Ela sentiu, ela leu. Alguns só sentem. No caso da Ivone, não. Ela via tudo que estava registrado ali. Aí ele diz aqui: dado que seja assim, tratar-se-á do mesmo fenômeno psicometria de ambiente ou de uma derivação deste, no estado de desencarnação, esse fenômeno é comum. Cada um de nós, olha aí, ó, cada um de nós trará consigo, visíveis aos seus fins, visíveis aos seus afins, quer dizer, aqueles que sintonizam conosco vão ler o livro. Ou os espíritos superiores, como nós estudamos com André Luiz, as peripécias do próprio passado, o que nos parece muito animador. Olha o que ela diz aqui, o que nos parece muito animador, né? Porque aqueles que são como nós, espíritos inferiores, ou mais inferiores ainda, vão ler na nossa atmosfera fluídica toda a história do nosso passado. Assim como os espíritos superiores também. Aí ela diz assim: o que nos parece bem animador, tretinho. Então, aqueles que não gostam de nós vão ler. Vão ler. Entendeu? Apresentados, continua aqui, eu estudo o livro do Espírito, está bem casadinho com esse, né? Apresentados certa vez a um jovem cego, cujo rosto e mãos eram desagradavelmente. Olha que a Ivone, ela não deixa passar, né? Olha só, cujo rosto e mãos eram desagradavelmente maculados de manchas brancas. Deve ser aquela doença, qual o nome mesmo daquela doença? Vitiligo, né? Manchas brancas naturais, como queimaduras,
lemos, né, de súbito, que sua aura, ela leu da atmosfera fluídica do indivíduo, e como que vimos a vida pretérita em torno dele. Ela bateu o olho da atmosfera espiritual dele, ou fluídica, e leu a vida dele, vida passada. O seu terrível passado de inquisidor espanhol. Dizem, né, que a Inquisição espanhola e a portuguesa foram as piores. As piores. A espanhola e a portuguesa. Diz que foram as piores inquisições que existiram no planeta, né? Os países mais católicos, não é? A Espanha, né? Muito católico. Aí a Inquisição lá pegou pesado. Vimos o seu terrível passado de inquisidor espanhol que perfurara os olhos dos condenados e os queimara com ferro em brasa. Olha que, agora, imagina se alguém. Lembra que nós falamos sobre. Nós, Senhor Livros Espíritos, a gente não está preparado para ver certas cenas. Imagina você se vendo, queimando uma pessoa com ferro em brasa e queimando os olhos da outra pessoa com ferro em brasa. Só você se vendo fazer isso, não vai ficar bem, né? Claro que isso, por isso que Deus tem misericórdia. Não apaga isso aí do Deus que ele não está pronto para ver isso. Agora não. Daí vem a misericórdia de você não esquecer, né? E os queimarem ferro em brasa. Aí tem uma notinha da Ivone lá embaixo. Nota da médium. Idêntico fenômeno ocorreu com o médium Francisco Canto Xavier, ao ser apresentada a mesma personagem, ao mesmo rapaz cego. O Chico também viu esse rapaz, de manchas brancas. No dia imediato, sem que nós e ele, o médium, nos tivéssemos avistado e trocado ideias a respeito. O Chico também viu esse rapaz, ele deve ter ido visitar o Chico, e o Chico percebeu a mesma coisa que ela, né? Aí ele diz aqui, duas das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos, como sinal indelével do peso que oprimia a sua consciência de espírito sinceramente arrependido, que se reabilitava através da dor sob o amparo do Consolador. Entendeu? Então, ele, ele também devia ter, ou ele também devia ter uma visão muito fraca, porque quando essa mancha atinge os olhos, aquela mancha branca nos olhos que dá da pessoa cega, ele era cego, né? Então, duas dessas manchas se espalhavam pelo rosto e abrangiam os olhos. Então, ele era cego também. Aí a gente vai dizer assim: oh, meu Deus, como Deus é injusto. Tanto bandido aí que enxerga pra caramba, nem usa óculos, põe uma linha na agulha, sabe? Assim a distância, nem bota óculos, né? Nem ímpio danado é, enxerga para danar. E esse pobre jovem ceguinho, ah, Senhor, tenha piedade. Mas não é que a gente diz? É. Aquele enxerga pra caramba, vê quem tem celular hoje, vai lá e rouba o celular. Tem uma visão perfeita. E essa pobre criança cega. Que tristeza. Ah, Senhor, o Senhor só dá asas a quem não sabe voar. A gente ainda é completa, tem que dizer essa frase filosófica, né? A gente diz isso. Mas se você tivesse a psicometria do ambiente, saberia por que ele é. Por isso que aqui, voltando rapidinho, nesse trecho aqui, a Ivone diz assim, ó, sobrepondo-se, eu voltei um pouco, as torpezas engendradas pela ignorância das criaturas, que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, a misericórdia do Pai. Então, ela está querendo dizer que, acima das nossas misérias, das infelicidades que praticamos, existe a misericórdia do Pai, que nos dá direito a uma nova reencarnação reparadora. Isso é misericórdia, não é castigo. Essa é a prova da misericórdia divina. O rapaz reencarna
tá? Com essas problemáticas, porque ela diz aqui, ó, como essa doença que ele tinha, essas manchas, é um sinal indelével do peso que oprimia a sua consciência de espírito sinceramente arrependido, que se reabilitava através da dor sob o amparo do Consolador. Então, é um espírito arrependido dos erros que cometeram. E pelo que ela fala aqui, ser um inquisidor é uma coisa pesadona mesmo, né? Mas esse espírito arrependido. Mas a gente sabe que não adianta apenas se arrepender. É preciso expiar e reparar. A expiação vem através do sofrimento. Ele cego com uma dificuldade. E a reparação dos erros cometidos. Poderia dizer, aí, não vai ter um milagre, vai ter um milagre. Vai ter um milagre. Deus vai fazer um milagre, vai fazer ele enxergar. E a questão moral? Não, amanhã ele está queimando os outros novamente. Amanhã ele quer queimar de novo. Não, a criatura tem que se arrepender para não cometer o mesmo erro novamente. E expiar, reparar o erro. Quem sabe, numa outra vida, ele vai abrir uma instituição para cegos. Ou nessa mesmo, não é porque ele é cego que não pode ter uma instituição para ajudar os cegos. Não é? Ou ele vai fundar uma escola para dar aula para crianças cegas. Ou vai ser uma professora da prefeitura de uma cidade qualquer aí, que vai dar aula e vai ter na sala dela alunos cegos. Tem que reparar. E só a misericórdia divina faz isso. Faz isso. Né? Então, continuando aqui. De outro modo, em quaisquer localidades antigas que visitemos, desenhava-se o passado das mesmas, as nossas percepções mediúnicas. Ela tinha a psicometria do ambiente. Então, ela lia tudo que estava ali. Na cidade de São João del Rei, em Minas, era frequente vermos, mesmo à luz do sol, cenas antigas até pelas ruas, séquitos de antigas damas que se dirigiam às missas em cadeirinhas, carregadas por escravos. Elas iam rezar, gente. Iam rezar. Não é verdade? Iam lá, todo mundo rezava com o joelhinho no chão. E se não fosse o próprio escravo que ajudasse ela a ser lá, né? Afinal, eram mulheres religiosas, mas iam na cadeirinha carregada pelos escravos. Imagine, né? Subia São João del Rei, tem ladeiras, não tem? Tem ladeiras. Subia aquelas ladeiras de pedra, na chuva, aquele escorregando, carregando aquela senhora na cadeirinha. Imagina se a senhorinha era obesa. Você subia aquelas ladeiras de pedra, pedra parecendo sabão, escorregando, molhada, e carregando a senhora na cadeirinha. Não era só uma cadeirinha, não, tinha todo um ponto por cima da cadeirinha, que chovia, será? E ai daquele escravo que reclamasse ou escorregasse. Ai dele que deixasse aquela pobre coitada botar o pé no chão. Ai dele, não é? Aí a gente vai sentindo o climão. Aí ela diz aqui, né? Procissões do Santíssimo Sacramento, tudo isso ela via, vibrando, campainhas, destacando-se uma espécie de guarda-sol muito amplo em cores vivas, sob cuja sombra marchava o sacerdote com o viático dela, aquele negócio que os sacerdotes levavam lá da igreja, a fim de levar extrema unção a moribundos. Aquela cidade mineira conserva sua ambiência meta-etérica, né, que acho que é o Bozano que chama, né, meta-etérica, é um outro sujeito que chama de meta-etérica, é o Bozano que fala, né? Meta-etérica, cenas tão perfeitas e lógicas do tempo do Brasil.
Ela diz que qualquer psicômetra que chega lá, ele poderá ver isso, ver essas cenas que estão gravadas ali no ambiente daquela cidade. E a maioria assim, né? Século XVII, XVIII, São João del Rei, né? Cenas da Inconfidência Mineira que se passaram também para aquela região, essas coisas mais, né? Aí ela diz aqui, e lógicas do tempo do Brasil colonial e dos dois impérios, que seria possível ao médio dotado da faculdade psicométrica, bastante desenvolvida, descrever episódios que resultariam em sugestivas informações históricas. Detalhe significativo: existem cenas que, melhor do que outras, se fixam na dita ambiência. As melhores que temos observado datam de séculos. Então, ela diz que tem algumas cenas que melhor marcam, se prendem na ambiência, do que outras. Ela diz que as mais antigas se fixam melhor, de repente, né? Então, daí a gente lembra aquilo que nós falamos na semana passada. A origem de muitos livros, contando com detalhes o que acontecia ali. Você vê esse livro que o doutor Bezerra escreveu, né? Que foi a Tragédia de Santa Maria, pela psicografia da Ivone do Amaral Pereira, conta tudo que aconteceu, fatos do que aconteceu naquela chácara, que foi uma chácara de escravos. Que ela fala que depois que ela foi embora da chácara, o doutor Bezerra voltou lá. E ela foi com ele em desdobramento, e ela viu que a Ivone, eles levavam a Ivone para ela ver tudo que acontecia naquele local e depois psicografavam o livro. Porque aí ela tinha as cenas do local, a imagem do local na cabeça dela. Então, muitas obras foram feitas assim, pelo Chico, pela Ivone, pelo Divaldo, são levados a certos lugares para verem aonde a história vai se desenrolar. E aí, quando você está ditando e o espírito está ditando, fala, passei pela igreja, não sei de qual. Ela, opa, eu vi a igreja. Aí ela descreve como é que é a igreja, porque ela viu, né? Aí ele continua aqui. E numa localidade da Zona da Mata, ainda em Minas Gerais, passeando numa propriedade rural por um vale extenso, machetado de flores silvestres e de lírios do brejo, muito alvos e perfumados, e onde se assentava a estrada real e serpenteava um minúsculo ribeiro, o qual se alongava pelo horizonte afora, tornou-se-nos visível, repentinamente, um rio caudaloso. Então, ela viu um rio caudaloso ali. Do mesmo local por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma margem que no momento sentíamos. Então, ela está dizendo que ela passou por ali, por esse local, por essa propriedade rural, cheia de flores, né, no meio da estrada. E ela viu um minúsculo ribeiro, um riozinho pequenininho passando. Só que, quando ela teve a psicometria do ambiente, ela viu que, lá no passado, esse pequeno ribeiro foi um grande rio. E hoje não é grande rio. Não acontece assim, às vezes a gente na cidade assim, isso aqui é um riachozinho pequenininho. Mas lá no passado, há 300 anos atrás, aquele valãozinho foi um grande rio. Que a poluição, a especulação imobiliária foi aterrando, aterrando. Por exemplo, no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, tinha o chamado Rio Carioca. Quem conhece o Largo da Carioca? Todo mundo aqui conhece o Largo da Carioca, não é? Ali passava o Rio Carioca. Onde está o Rio Carioca? Debaixo da terra. Eles canalizaram. Era um rio carioca que passava, por isso que é o Largo da Carioca. Era um rio carioca que passava ali. Não tem aquele mosteiro lá em cima? Ali é o mosteiro de Santo Antônio. O rio carioca passava ali. Tem um padre, ai meu Deus, fugiu o nome dele agora. Tem até um livro dele lindo sobre ele. Ele fazia parte daquele convento de Santo Antônio. Quem lembrar o nome dele, fala. Ele fazia parte. Ele ficava na porta do convento e ele pegava água para oferecer aos escravos que passavam na frente, né? E ele usava a água para
água puríssima naquela época, né? Século XVII, século XVIII, né? Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro. E ele banhava os escravos, dava água. Dali, ele ficava na porta do Rio, do convento de Santo Antônio, que ele era dali. E ali tinha, na frente do convento, bem no meio do Rio Carioca, tinha um rio Carioca, era um rio largo. Com o passar do tempo, eles canalizaram, e hoje você passa e nem desconfia. Inclusive, tinha um chafariz onde as pessoas pegavam água. Era o Rio Carioca. Hoje, que ia desabar no mar, desaguar no mar. Passando por ali, chega a Cinelândia já, e estava no mar. Então, Frei Fabiano de Cristo, se eu não me engano. Acho que é Frei Fabiano de Cristo. Né? É Então, isso mesmo. Fabiano de Cristo. isso. Então, ali tinha o Rio Carioca. Hoje você passa, você não tem a mínima ideia que tem um rio canalizado ali por baixo. É o que ela está falando. Ela diz aqui, ó, onde se assentava e serpenteava o minúsculo ribeiro, o qual se alongava pelo horizonte afora. Tornou-se-nos visível, repentinamente, um rio caudaloso, no mesmo local. Ela viu por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem que no momento sentíamos. Então, a aragem que ela estava sentindo passando por ali era a aragem que ela sentiu na visão psicométrica, estendendo-se para além, em sinuosidades idênticas às do Ribeirinho. Mais tarde, engenheiros que o mesmo local visitaram a serviço do governo, após exames demorados, concluíram que há uns 4 ou 5 séculos, os engenheiros que estiveram lá, né, da época atual, concluíram, depois de examinar, que há uns 400 ou 500 anos atrás, aquele pequeno ribeiro seria caudaloso rio, cuja passagem por aquele vale o fertilizara, tanto que ainda hoje toda a região é rica de humo, própria produção de cereais, que parece explodir do seio da terra sob as bênçãos do próprio céu. Então, há 500 anos atrás, ali tinha um caudaloso rio, que hoje só tem um pequeno ribeirinho, mas o solo da região ainda se beneficia do humo daquele rio há 400 anos atrás. Né? Quanto tem coisas que a gente tem, né? Lembra do... Oh, meu Deus do céu, minha memória às vezes foge. Ali no centro da cidade, o morro, aquele morro, meu Deus, beleza. O Morro do Castelo, né? Que hoje não tem mais Morro do Castelo, mas tinha o Morro do Castelo. Lembra do Espaço de Sá? Ali tinha o Morro do Castelo. O que aconteceu com o Morro do Castelo? Botaram ele abaixo. Né? Acho que foi ali para a construção do aeroporto Santos Dumont, não é isso? Botaram o Morro do Castelo abaixo, mas tinha o Morro do Castelo. Um psicômetra chegando ali, eu vi umas fotos antigas, né? Tinha o morro, aí tinha as casas à beira-mar, tudo mais. Um psicômetro chega ali e vai dizer, tinha um morro aqui. Como é que esse morro desapareceu? Porque derrubaram o Morro do Castelo. Mas existia o Morro do Castelo, né? Então, a gente sabe que foi o resto da história. No caso dela, os engenheiros foram lá e falaram, aqui tinha um rio largo. Oh, que estranhos poderes, diz a Ivone, existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual, para que os segredos que os séculos guardaram não sejam assim revelados. Então, é que ela está falando, né? Que estranhos segredos são guardados nos arcanos da nossa personalidade espiritual, do nosso subconsciente profundo, né? Que segredos e mistérios estão lá. Por isso que a gente começou o estudo do Espírito dizendo, a gente sabe muito mais do que a gente pensa que sabe. A gente tem muito mais, tem muito conhecimento arquivado, que nessa encarnação nós não temos acesso a tudo, que nem teríamos condições de ter. Né? São os nossos mistérios. Tinha razão o professor Bozano ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. Uma capacidade espetacular, né, gente? De ver coisas fantásticas. Cumpre-nos, porém, a nós outros, espíritas, né? Então, cabe a cada um
a nós espíritas estudar, e o que a Ivone está dizendo aí, ó, estudar nossas almas originárias do céu. Então, cabe a nós espíritas estudar, né, as nossas almas, estudar tudo aquilo que acontece com o nosso espírito, né? Por isso que a gente estava hoje, né, não só hoje, a gente já vem estudando há bastante tempo a psicometria, a clareaudiência. Cabe a nós, né, estudar tudo isso, para que a gente, né, estudar os nossos espíritos, nossas almas, que são as almas originárias do céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades, que em nós trazem a personalidade divina com que o Criador Supremo nos dotou ao nos criar sua gloriosa imagem e semelhança. Então, a gente tem que conhecer, nós precisamos nos conhecer. Nós que precisamos saber, conhecer as possibilidades do espírito imortal. É lógico que o conhecimento que a gente vai adquirir hoje é limitado à nossa capacidade evolutiva. Mas a gente tem que estudar. Foi o que nós fizemos isso do Livro do Espírito hoje, o que fizemos semana passada, não é? Falando sobre isso, o que estamos estudando aqui com a Ivone. Repare que está tudo encaixadinho. A gente precisa se conhecer, conhecer essas potencialidades que o Senhor deu a cada um de nós. O Senhor deu talentos para nós. Lembra da parábola dos talentos? O que fizeste, meu filho, com o talento que eu te dei? Enterre, Senhor! A gente precisa conhecer esse talento, para que ele possa, ao conhecer, você possa usá-lo e ele multiplicar. Porque essa é a nossa finalidade aqui. A gente não veio a passeio. A gente veio para crescer, para progredir e para trabalhar, utilizando esses talentos. Mas aí o povo, a gente... não vou estudar isso que é muito chato, não vou estudar sonambulismo que é muito chato, não vou estudar êxtase que é muito chato, não vou falar sobre isso que é muito chato. Então a gente vai ficar paralisado. O bloco vai e você fica. O trem passa e você não pega, fica sentado na estação. Nós somos espíritos imortais. Não estamos aqui para ver a banda passar, não. Porque tem muita gente achando que a gente veio para ver a banda passar. Não! A gente não veio aqui para isso, não. A gente veio para crescer, para progredir e para servir ao Senhor, porque Ele precisa de trabalhadores bem preparados, porque a seara é grande, mas o bando de gente doente é imenso. A seara é grande, poucos trabalhadores. Como você vai trabalhar se você não se qualifica? Se você tem preguiça? Não é? A preguiça leva a quê? A estagnação, a inércia. Vai ser duro chegar no plano espiritual e o amigo espiritual chegar para a gente e dizer assim, meu filho, o que você fez com tanto talento, com tanta inteligência, com tanta capacidade que Deus te deu? Aí vai ser aquele momento de baixar os olhos e as lágrimas, escorrerem. De quê? De vergonha. De vergonha. E a gente nem se esforçou. A gente nem se esforçou. Né? Então, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar para que a gente possa crescer. Crescer. Tá? Gente, semana que vem, alguém gostaria de falar alguma coisa? Essa capacidade dela, né? Essa psicometria é uma coisa fantástica. É uma coisa assim. Enfim, eu não conheço ninguém assim que tem essa mediunidade como a Ivone, enfim. Mas eu não conheço ninguém. Eu acho que o Chico Divaldo tem. Não, Chico, mas eu digo gente assim. Uns têm, não tem.
desenvolvida como a dela, mas muitos médios têm, mas não tão desenvolvidos. Porque a dela se desenvolveu com o quê? Com o trabalho. Com o trabalho. A mediunidade nossa se desenvolve assim, no trabalho, com Trabalho, estudo, né? com a No dedicação. estudo. Isso, que aí você vai descobrir, como você falou, a gente tem que se conhecer. Exatamente. Então, gente, a semana que vem, dia 26 de fevereiro, bota a data aí. A gente vai começar o capítulo As Virtudes do Consolador, tá? É a próxima aula, semana que vem, As Virtudes do Consolador. Vamos dar uma paradinha agora, porque daqui a pouco a gente vai ter a nossa palestra pública, que o tema vai ser contradição, tá? O tema vai ser contradição do livro Religião dos Espíritos. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que ele nos deu de estarmos reunidos aqui, estudando, conhecendo um pouco mais das nossas potencialidades, para que a gente possa realmente servir ao Senhor com propriedade, né? Com propriedade. Então, ó, vou dar uma paradinha aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta. Vou passar Boa aqui para palestra. atribuir para a Denise. Obrigada, amiga, obrigada.